Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo vou falar acerca do tema a cidadania ativa como mecanismo para o cumprimento do dever fundamental de proteção do meio ambiente por parte do cidadão. Nos dias 21 e 22 de abril de 2016, ocorreu em Salamanca, na Espanha, o primeiro CONDITRANS, o Congresso de Direito Transnacional. Esse congresso contou com a participação de uma série de pesquisadores brasileiros, portugueses, espanhóis, tinha gente também da Argentina, do Chile, da Turquia, e eu tive um artigo aceito para ser apresentado nesse congresso. O título do meu artigo é A Cidadania Ativa como mecanismo para o cumprimento do dever fundamental de preservação do meio ambiente por parte do cidadão. Eu tive a possibilidade de filmar a minha apresentação e é ela que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E se vocês tiverem interesse em ler o artigo, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link no qual vocês podem então fazer o download do texto. Vamos começar. Então, primeiro, bom dia a todos, né? Agradecer pela presença aqui. E o tema, apesar de longo aí, como a professora leu, ele na verdade envolve dois aspectos. O aspecto de um direito político, digamos assim, por um lado, e o direito ao meio ambiente, ou aspecto do meio ambiente, por outro lado. Então, meu nome é Matheus, eu sou pesquisador pela CAPES e pelo CEDIS da Universidade Nova de Lisboa, e estou fazendo doutorado na Universidade de Lisboa. Então, no primeiro momento, eu começo apresentando, e aí aqui é um pouquinho até repetitivo, devido à colega que apresentou anteriormente alguns aspectos do Brasil, mas o foco aqui do trabalho é fazer uma comparação entre Brasil e Portugal. Então, primeiro trazer que, tanto na Constituição Portuguesa, na Constituição da República Portuguesa, CRP, quanto na Constituição Federal Brasileira, a Constituição do Brasil, a CF, ambas trazem explicitamente a ideia do meio ambiente, como já foi colocado aqui. Então, trazem que, por um lado, é um direito, né? Então, eu trouxe aqui, já logo de cara, no artigo 9º, a linha E da Constituição Portuguesa, que é uma tarefa fundamental do Estado defender e preservar o ambiente. Depois, no artigo 52, número 3, a linha A, e aí aqui já vai um pouco para a questão da participação do cidadão. Se coloca que o cidadão tem como direito de participação política o direito de petição e o direito de ação popular, e que um dos objetivos, então, é promover, né, a prevenção, cessação, perseguição judicial das infrações em relação à qualidade de vida e à preservação do meio ambiente. E, especificamente, no artigo 66 da Constituição Portuguesa, se traz de maneira explícita que o ambiente e a qualidade de vida são direitos e deveres sociais. Então, todos têm o direito ao meio ambiente, por um lado, e têm o dever de preservar esse meio ambiente, por outro lado. E a Constituição Brasileira, ela traz, como já foi dito anteriormente, o artigo 225, a questão do direito ao meio ambiente, por um lado, mas, por outro lado, é um dever, tanto do cidadão quanto do Estado, preservar também esse próprio meio ambiente. Então, de novo, o artigo 23, quer dizer, o artigo 225 da Constituição Brasileira é o mais típico, digamos assim, mas o artigo 23 traz a questão de que é uma competência da União, dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição. O artigo 24 traz a questão da prerrogativa de legislação, criação de legislação sobre proteção do meio ambiente e a responsabilidade sobre o meio ambiente. E aqui também a Constituição Brasileira, assim como a Constituição Portuguesa, traz a possibilidade de ação popular, no artigo 5º, que visa anular o ato lesivo ao meio ambiente. Então, nesse primeiro momento, eu mostrar que, do ponto de vista constitucional, tanto a Constituição Portuguesa quanto a Constituição Brasileira trazem a questão do meio ambiente, e especificamente em relação ao meio ambiente, que é um dever, é um direito e é também um dever, tanto do cidadão quanto do Estado, e a questão de que ambas as constituições trazem então a possibilidade do cidadão, como tem aqui, ter uma propositura de ação popular para o exercício deste dever de proteção ao meio ambiente. Agora eu parti aqui para a realidade, digamos assim.
E aí aqui, nesse aspecto da realidade, nessa parte do texto, a gente trouxe dois aspectos que são mais exemplificativos e não comparativos. E o que eu quero dizer com isso? No caso do Brasil, eu trouxe aqui uma pesquisa da qual eu tive a possibilidade de participar com moradores do Distrito Federal, e era uma pesquisa sobre a questão do meio ambiente. Então, de maneira genérica, de maneira geral, o que a gente percebeu com essa pesquisa que nós fizemos lá? Que o cidadão ele tem um conhecimento da necessidade de proteger o meio ambiente, ele sabe que é um dever proteger o meio ambiente, né? Sabe que existem mecanismos. Então, por um lado, o cidadão sabe que precisa e sabe que pode fazer, mas por outro lado, na hora da prática, ele não faz. Então, rapidamente aqui, né? Quer dizer, se percebe aí pelos números que a maioria absoluta desses cidadãos considera importante a preservação do meio ambiente, sabem que é a responsabilidade da União, concordaram com a ideia de que o cidadão também tem essa responsabilidade de proteger o meio ambiente, sabem que o cidadão possui mecanismos. Aqui na pesquisa, quando a gente fez, a gente não entrou no mérito de qual mecanismo, mas simplesmente perguntou se sabia ou não. Agora, por outro lado, né, a maioria não conhece as leis brasileiras de proteção, de preservação do meio ambiente, e daqueles que conhecem, portanto ali os outros 40% que afirmaram conhecer, 84% disseram que apesar de conhecerem a lei, de saber que existe a lei, eles acreditam que essas leis não são boas ou são insuficientes. Por quê? E aqui seriam os dois motivos principais. Que a punição seria leve e não desestimularia esse aspecto de um crime ambiental. E aqui eram palavras dos próprios cidadãos, então. E que os eventuais réus, né, ou seja, aqueles que cometessem um crime ambiental, teriam recursos econômicos, então conseguiriam fazer com que a lei não fosse cumprida. E aqui, quando a gente entra no aspecto ali do dia a dia do cidadão, quer dizer, o que o cidadão faz no seu dia a dia para proteger o meio ambiente. Então, 52% afirmaram que conversam com familiares ou amigos sobre questões relacionadas ao meio ambiente, o que, quer dizer, é claro, é um pouquinho acima da metade, mas não é um número tão grande assim. 6% praticamente informaram saber a respeito da existência de reuniões populares promovidas pelo poder público para discutir o meio ambiente, e ali menos de 10% afirmaram ter participado de audiências públicas sobre o meio ambiente. 76% disseram que não estão dispostos a pagar mais caro por transporte público em detrimento de utilização de meios próprios, como carro ou ônibus ou autocarro. Metade, 50%, disseram não ter interesse em pagar a mais por um carro ecologicamente correto, né, digamos assim, ou seja, energia elétrica, hidrogênio ou outra forma ecológica. E 72% disseram que não levam um saco ao supermercado próprio seu, né, para, enfim, utilizar aí com as compras. Ou seja, com a conclusão que a gente chegou, os cidadãos têm conhecimento sobre a proteção do meio ambiente, a necessidade, sabem que existem leis, etc., mas na prática, no seu dia a dia, não fazem. Né? Ou seja, no relatório daquela pesquisa especificamente, a gente levantou uma possibilidade se na hora de responder o cidadão estaria sendo politicamente correto. Né? Quer dizer, eu sei que existe, eu sei que é importante proteger, mas na hora, como a gente diz, né, na hora do vamos ver, as pessoas não concretizam isso. E no caso de Portugal, e aqui eu repito, né, não é, esses dois casos eles não são comparações entre si, até porque são objetos diferentes, quer dizer, no caso do Brasil são cidadãos, e no caso de Portugal, eu peguei os contratos públicos realizados pelo Estado português nesse período de 2010 a 2014. E por quê? Porque esse é o período em que Portugal e a Espanha também passaram pelo momento de ajuste econômico, né? Portugal especificamente passou pelo programa de assistência financeira, então houve a necessidade de redução de gastos e etc.
Por um lado, ou seja, por um lado houve a necessidade do Estado português cortar gastos, mas por outro lado, o Estado português inserido no âmbito da União Europeia se viu na necessidade de promover as diretivas de 2004 sobre contratação pública, diretivas que foram atualizadas em 2014, também a respeito de contratação pública, e essas diretivas elas têm um critério, têm um ponto importante, que são esses critérios chamados de critérios socioambientais. Então, de maneira muito resumida, significa dizer que na hora de fazer uma contratação pública, o Estado não necessariamente precisa contratar o mais barato. Quer dizer, ele pode contratar o mais caro, eventualmente uma proposta mais cara, desde que esta proposta tenha esses critérios socioambientais, ou seja, critérios que levem, por um lado, ou a proteção do meio ambiente, ou, por outro lado, dada até a situação de crise econômica, por exemplo, no aspecto ambiental, o aumento do número de empregados, né? Ou seja, para evitar o desemprego, por exemplo. Então, nesse sentido, existiram esses dois critérios, o critério do preço propriamente dito e o critério da proposta economicamente mais vantajosa, que leva então em consideração esses critérios socioambientais. Então, seria aqui, com base nesse critério, que o Estado, então, como eu coloquei antes, tem a possibilidade, né, de contratar mais caro, desde que possuam outros mecanismos que levem a ganhos futuros. Então, nesse sentido, eu fiz uma pesquisa com 162 anúncios de contrato que estão disponíveis nesse portal base, que é um portal do governo português, em que ali estão disponibilizadas, é uma plataforma dos contratos públicos do Estado português. Então, desses 162, eu ali me ative aos anúncios, né, quer dizer, é o Estado dizendo eu quero contratar sim. Então, desses anúncios, 74 deles têm como critério de adjudicação o preço mais baixo, o que já pressupõe a ausência, né, desses critérios socioambientais. Sobram, portanto, 77 que utilizaram essa proposta economicamente mais vantajosa, ou seja, em tese, 77 anúncios são aqueles que poderiam favorecer esses critérios socioambientais, e no tema que a gente está aqui tratando, quer dizer, seriam aqueles que poderiam estimular a proteção ao meio ambiente, né? Deixa eu só pegar uma água aqui. Quando se olha, então, para esses critérios, e é interessante porque a diretiva ela permite que mesmo quando o Estado utiliza esses critérios socioambientais, ele também pode colocar o critério do preço. Então, mesmo esses que indicavam ali, porque na hora que você vê o anúncio, que a gente lê o anúncio, tem lá critério, preço, então é explícito, ou outros critérios. Então, eu separei desse jeito, que são esses 74, preço, ponto, final. Desses aqui, apenas 13 indicaram que o subfator preço seria menos do que 50% da proposta. Ou seja, a gente tem dos 162, tem apenas 77 que levam em consideração alguma coisa relacionada ao meio ambiente ou a critérios socioambientais, e dos que levam em consideração, apenas 13 deixam o preço em segundo plano. Ou seja, não apenas o critério da proposta economicamente mais vantajosa foi menos utilizado, no caso como critério de escolha da proposta vencedora, mas também os concursos que tiveram esse critério da proposta economicamente mais vantajosa, o subfator preço foi o mais utilizado. Em síntese, 89% dos contratos estudados, ou dos anúncios de contrato, levaram em consideração o preço, ou seja, a questão econômica e não a questão ambiental. E por que a gente fez isso? Para mostrar então que, por um lado, no primeiro momento, existe o aspecto constitucional de defesa e proteção do meio ambiente pelo cidadão e pelo Estado. O cidadão diz que conhece, mas sabe, tem conhecimento, mas na hora da prática não protege, né? Quer dizer, claro que ali eu fiz uma síntese de algumas perguntas, existem várias outras. E o Estado também não, quer dizer, o Estado é um indutor, um incentivador,
né, poderia ser um incentivador de uma mudança cultural, por exemplo, ao estabelecer contratos com aspectos mais ambientais, mas o Estado também não fez isso. Quer dizer, é claro, eu repito que aí há o contexto do ajuste econômico pelo qual Portugal estava passando naquele momento, né? Então é de se considerar isso, mas ao mesmo tempo, quer dizer, e não houve como verificar antes, porque esse portal base ele pega os contratos só de 2009 para cá, né? Então não havia contratos antes, então eu delimitei nesse ponto. E aí então a gente volta, que eu vou até passar um pouquinho mais rápido, já foi colocado pelo colega anteriormente sobre o conceito de dever fundamental, quer dizer, a questão de, e todo o debate, né, que você trouxe sobre não se falar em deveres fundamentais, ou se falar muito pouco, ou se entender os deveres fundamentais como um aspecto de opressão sobre o cidadão, que não é. Então, existe essa ideia de deveres fundamentais que, como eu mostrei antes, está presente nas duas constituições apresentadas. E aí eu entro aqui no ponto central, quer dizer, se a gente tem, por um lado, o dever do cidadão proteger, e aí aqui, nesse final, o foco é mais ao cidadão, não tanto ao Estado. Então, se a gente tem esse dever fundamental por parte do cidadão de proteção do meio ambiente, que mecanismos o cidadão tem para fazer isso? Então, nesse sentido, a ideia que a gente lança aqui nesse texto é de mudança da ideia de cidadania. Quer dizer, e aqui eu vou explicar especificamente o que a gente entende por cidadania ativa, né, porque vários autores falam sobre isso. Então, primeiro, lembrar que a ideia de cidadania não pode ser entendida apenas como direitos políticos, claro, ou seja, a cidadania pressupõe direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, etc., mas que a ideia de cidadania, ela pressupõe não apenas o direito, ou não pressupõe não apenas direitos ao cidadão, mas também deveres a partir do cidadão. Ou seja, não se pode pressupor a cidadania só com um lado da moeda, né? O lado dos direitos. Quer dizer, a cidadania, como foi colocado antes, ela pressupõe os dois lados. Pressupõe os direitos, mas pressupõe os deveres do cidadão. E o que a gente vê? De maneira geral, e aí de novo eu retomo o que foi dito anteriormente, de maneira geral se entende que a cidadania é uma situação passiva. Quer dizer, o cidadão, eu estava até conversando ontem com um professor, o que o cidadão geralmente faz, né, quando se fala em cidadania, em atuação do cidadão pelo coletivo. O cidadão diz, bom, eu votei de 2 em 2, de 4 em 4 anos, fui lá na eleição, votei, e a culpa não é minha. Quer dizer, se deu certo ou se deu errado, eu fiz minha parte porque eu votei. A culpa é dele parlamentar, dele governante, a culpa é do outro. Então o cidadão, ele, nessa ideia de que a cidadania seria apenas o exercício de direitos, o cidadão se coloca numa situação passiva. Então nesse sentido, ou é nesse sentido que a gente entende que a cidadania não pode ser apenas nesse sentido passivo, mas também num sentido ativo, mas um sentido ativo que pressupõe a atuação do cidadão não apenas no momento eleitoral. Porque, é claro, a gente pega as constituições, e aqui falando de maneira genérica, claro, mas com foco mais na portuguesa e na brasileira, e tem o direito, como citei antes, de ação popular, direito de petição, lei de iniciativa popular, né? Ou seja, em tese existem inúmeros mecanismos de participação popular, mas na prática o cidadão participa quando? De maneira geral. Quer dizer, ele participa no momento eleitoral e ponto final. Então, nesse sentido, a ideia é compreender a cidadania ativa, e o conceito que a gente utiliza no texto é nesse aspecto aqui, de que a cidadania ativa precisa ser compreendida como essa possibilidade do cidadão intervir no processo de formação de políticas públicas e intervir diretamente. Logicamente que não necessariamente no âmbito federal, por exemplo, no caso do Brasil, mas vinculado ao poder local. Ou seja, no doutoramento, na disciplina de Direito Constitucional, eu fiz um trabalho, fiz um relatório, no qual eu mostrei que, tanto no Brasil quanto em Portugal, a despeito da possibilidade normativa de intervenção do indivíduo, por exemplo, em conselhos ali locais, mas na prática, primeiro, os cidadãos não participam,
E segundo, essa participação ela é propositiva, quer dizer, o cidadão ele tem a possibilidade de ir lá, de se manifestar e dizer queremos isso, mas não existe necessariamente essa participação, essa possibilidade ali do cidadão falar, não leva necessariamente a que aquilo que ele está falando seja concretizado. Ou seja, é um ambiente em que o cidadão vai lá e diz eu quero isso, e o governante diz ok, escutei o que você me disse, mas eu vou fazer o que eu quero. Né? Então, nesse sentido, a ideia de cidadania ativa aqui, que é uma ideia de um autor italiano, especificamente Giovanni Moro, que ele defende essa ideia do cidadão intervir nesse processo e, ao intervir nesse processo, o cidadão se responsabilizar. Ou seja, e aí, isso aqui então estaria vinculado à ideia do dever fundamental. Quer dizer, entendendo-se aqui o processo de formulação de políticas públicas como esses passos. Quer dizer, o cidadão ele precisa ter a possibilidade de participar da formação da agenda, né? Ou seja, no caso brasileiro, a gente teve no Distrito Federal especificamente a ideia de orçamento participativo, que existiu também em outras cidades brasileiras, mas basicamente quer dizer, olha, nós temos aqui 1 milhão para investir em educação, por exemplo, né? E se o cidadão não tiver interesse em investir ou participar do investimento em educação e quiser em saúde, não, mas em saúde o cidadão não pode porque o cidadão tem a possibilidade na educação. Então seria na própria formação da agenda, seria no planejamento da política como um todo, na tomada de decisão, na implementação, porque não se pode pressupor que o cidadão apenas dê a ideia e não faça nada, quer dizer, ele precisa de alguma forma estar envolvido com aquilo ali, e na avaliação dos resultados, porque senão ele não se sente responsável, e aí a gente volta à situação atual. Como eu disse antes, eu vou lá, eu votei, mas que responsabilidade eu tenho sobre os atos que o meu representante está realizando? Então, nesse sentido, ou seria esse o sentido da ideia de uma cidadania ativa. E isso, quer dizer, estaria vinculado, então, e aqui já caminhando ao final, para essa ideia de deverosidade da ação do cidadão. Ou seja, precisa, por um lado, existirem mecanismos que permitam ao cidadão cumprir esse dever, coisa que hoje não existe, e, por outro lado, de alguma forma, como eu coloquei aqui, as sanções caso esse dever não seja cumprido. Num primeiro momento, a gente não entrou no mérito aqui de quais seriam essas sanções. Isso é algo que vai ser desenvolvido mais à frente em termos de desenvolvimento da ideia como um todo, mas no artigo aqui para o evento a gente deixou nesse aspecto aqui. Quer dizer, previsão constitucional dessa possibilidade. De novo, ao se analisar a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa, se percebe que o cidadão ele tem a possibilidade de, digamos assim, ele tem a liberdade de expressão, mas ele não tem a possibilidade de tomar decisões. Né? E aqui, o sentido do tomar decisão é bem no conceito que o Norberto Bobbio define, que é o conceito de exercício do poder. Quer dizer, o Norberto Bobbio deixa muito claro que o poder não é simplesmente eu dizer, mas é eu fazer algo e esse outro fazer o que eu quero. Porque se eu digo, ou se eu defino algo, mas o outro não faz o que eu quero, eu não exerci nenhum poder sobre o outro. Então é nesse sentido, ou nessa ideia, que se precisa ter essa previsão constitucional que hoje não tem. E aí a gente traz como exemplo o caso da Itália. A Constituição italiana, ela coloca no seu artigo 118, tem esse texto aqui. Estado, regiões, cidades metropolitanas, províncias e municípios favorecem a iniciativa autônoma dos cidadãos, particulares ou associados, para o desenvolvimento de atividades de interesse geral com base no princípio da subsidiariedade. E aqui na prática, como eu disse, né? Essa ideia de cidadania ativa é desse autor, o Giovanni Moro, e ele coloca que o entendimento que se tem desse trecho é de que o cidadão pode efetivamente fazer propostas, por um lado, mas ser responsabilizado pelo resultado dessas propostas. E no caso, tanto a Constituição de Portugal como a brasileira, como eu disse, não tem essa abertura. Então, seria necessário, então, quer dizer, o que se verifica é a ausência disso. E aqui eu trouxe como curiosidade, ou como exemplo disso, que no caso brasileiro, existem inúmeros dispositivos a respeito da proteção do meio ambiente. Então, isso aqui, houve um seminário na Universidade de Lisboa no ano passado, em que um dos autores fez esse levantamento,
e ele colocou que existem 11.076 dispositivos de legislação federal. E aí lembrem-se que eu disse antes, no caso brasileiro, tem a possibilidade, é concorrente, né? Quer dizer, a União, estados e municípios legislam, e só no âmbito federal, de 2011 até o ano passado, 2015, 11.076 dispositivos. Claro que quando ele chama de dispositivos, ele está dizendo artigos, incisos, parágrafos, etc. Mas de todo jeito, quer dizer, existe uma legislação, eu diria assim, robusta de proteção ambiental, mas na prática, né, ou seja, não há oportunidades práticas efetivas para que o cidadão possa, então, desempenhar esse papel de maneira ativa na proteção do meio ambiente. E aí, é claro, como eu disse antes, se ao cidadão não é dada a possibilidade de participar nesse processo, não se pode pressupor que o cidadão tenha a possibilidade de cumprir o seu dever fundamental. Quer dizer, se não há abertura, e aqui eu repito, né, eu quero enfatizar muito que não é a abertura de dizer queremos proteger aqui a bacia hidrográfica da região do município, não é isso. É isso com a responsabilização posterior se aquilo que o cidadão propuser der errado. Porque senão, volta aquela história da passividade do cidadão. Deve dizer, olha, eu escolhi, votei no fulano, fulano não fez, a culpa é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Então, nesse sentido, é que o que existe é um comando genérico que leva a uma permissão de iniciativa popular, de ação popular, mas sem a responsabilidade que o cidadão precisa ter quando se está diante do cumprimento de um dever fundamental, como é o caso da proteção ao meio ambiente. Né? E, enfim, isso aqui é uma síntese final, né, de tudo que foi colocado, e eu agradeço e estou à disposição para debates acerca do assunto. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Reitero aí para que vocês façam um download do artigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Deem uma lida aí e deixem aí os seus comentários. O que vocês acham dessa minha proposta? Vocês acreditam que isso é viável? Ou seja, abrir a possibilidade para que o próprio cidadão crie políticas públicas ali no âmbito local, da sua cidade ou do seu bairro, por exemplo. Vocês acham que isso é viável, né? Que isso acaba, então, dando essa possibilidade de maior participação para o cidadão? Ou vocês acham que isso é muito complicado de ser posto em prática? Enfim, o que vocês pensam acerca desse assunto? Deixem aí os seus comentários, deixem aí também as sugestões de próximos vídeos, de temas que vocês queiram ver aqui no canal, certo? E não se esqueçam aí de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo e de assinar o canal. Fico muito grato se vocês puderem fazer isso. Um abraço e até a próxima.